Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de impulso e quantidade de movimento. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma partícula de massa 2 kg move-se com velocidade escalar de 3 metros por segundo no instante em que recebe a ação de uma força de intensidade constante, que nela atua durante 2 segundos. A partícula passa, então, a se mover na direção perpendicular à inicial com quantidade de movimento igual a 8 kg/metro por segundo. A intensidade da força em newtons vale... Então, esse tipo de questão a gente tem que ter cuidado, pois ele está induzindo você a fazer da forma tradicional. Qual é a forma tradicional? Impulso, pelo teorema do impulso, é igual à variação da quantidade de movimento. Beleza. Mas aí, quando você faz assim, impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Aí você fala assim, tá, mas eu só tenho uma quantidade de movimento aqui. Dá para eu calcular outra quantidade de movimento? Dá. Então, a gente sabe que a quantidade de movimento inicial, ela vai ser igual a quem? A 2 vezes 3. Isso vai ser 6. Aí você vai substituir aqui e acha um impulso, correto? Pois é. Quando a gente tem esse tipo de problema, a gente tem que tratar esse problema como se fossem grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais. E a ideia do problema vai ser exatamente essa aqui. A partícula está aqui e está indo nessa direção, por exemplo, com uma quantidade de movimento que eu vou chamar de Q1. Tá? Aí, ela chega nesse ponto aqui, a força faz a partícula se mover na direção perpendicular à inicial. Então, ela pegou e subiu para cá, por exemplo, numa direção perpendicular, que vale Q2. Esse Q2 que ele disse que vale 8 kg/metro por segundo. Entendeu? Aí aqui que a gente vai ter que ter cuidado, pois a variação da quantidade de movimento é exatamente nessa direção aqui. Então, eu posso dizer que a variação da quantidade de movimento ao quadrado é a quantidade de movimento 1 ao quadrado mais a quantidade de movimento 2 ao quadrado. Aqui, a gente tem que lembrar que essa quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes a velocidade. A massa é 2 kg e a velocidade é 3. Então, a quantidade de movimento 1 vai ser 2 vezes 3. Isso aqui vai me dar 6 kg/metro por segundo. Então, aqui que a gente tem que ter cuidado. Isso aqui foi transformado em vetores. E aí eu sei que a variação da quantidade de movimento vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser raiz quadrada de 36 mais 64, ou seja, raiz quadrada de 100. Então, a variação da quantidade de movimento nessa situação é de 10 kg/metro por segundo. Aí eu posso usar o teorema do impulso para descobrir a força. Porque a gente tem que lembrar que força vezes o intervalo de tempo é igual ao impulso. Então, aqui vai ficar força vezes a variação do tempo vai ser igual à quantidade de movimento. Então, a força vai ser, o tempo ele deu que é 2 segundos, igual à variação da quantidade de movimento que a gente calculou que é 10. Então, a força é 10 divididos por 2, a força é igual a 5 newtons. Por isso que a resposta é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.